Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E isso provocou a maior crise institucional da história do Cruzeiro. Vamos deixar claro uma coisa que eu estou dizendo aqui. A matéria não é responsável pelo rebaixamento. A matéria apenas mostrou o que estava acontecendo. Mas a partir disso, como o Cruzeiro não soube lidar com isso, você passou a ter 4 gestões diferentes, 4 técnicos diferentes, uma crise interna incrível, em que jogadores derrubavam o técnico, em que os dirigentes escolhiam novos técnicos sem perceber que o trabalho não tinha continuidade e havia rupturas. E isso foi produzindo a maior crise também de vestiário que o Cruzeiro viveu nos últimos tempos. Basta lembrar que 2 jogos antes do rebaixamento, o Thiago Neves foi afastado porque depois de perder um pênalti contra o CSA, foi pro samba no Mineirão. Tem algumas coisas que eu acho importante salientar aqui, né? O Cruzeiro, com o Cruzeiro caindo, tá todo mundo falando isso, só Flamengo, Santos e São Paulo nunca foram rebaixados. Essa conta tá certa. Mas eu vou fazer uma outra conta aqui. Porque a CBF unificou o Campeonato Brasileiro com Taça Brasil e Robertão, mas a gente não unificou as estatísticas. O Cruzeiro não jogará o Campeonato Brasileiro pela 5ª vez na sua história. O Cruzeiro não jogou a Taça Brasil em 59, em 63, em 64, em 65 e não vai jogar o Brasileiro do ano que vem. Então, se você considerar de 59 para cá, nenhum clube disputou todas as edições do Campeonato Brasileiro. Aí rebaixado é uma outra coisa. Mas rebaixado, a vergonha do rebaixamento, você tem que olhar para frente e reconstruir. É o que sobra. E a gente vai lembrar de clubes como o Corinthians, que 5 anos depois de ser rebaixado foi campeão do mundo. Como o River Plate, que 4 anos depois de ser rebaixado foi campeão da Libertadores. Como o Vasco, que 3 anos depois de ser rebaixado foi campeão da Copa do Brasil. Como o Palmeiras, que 3 anos depois de ser rebaixado foi campeão brasileiro. Então, o que é preciso fazer? Entender o que está errado e reconstruir. Vai ter a dificuldade do dinheiro de TV que vai diminuir. Mas o Cruzeiro é muito grande, tem muita gente interessada em investir no Cruzeiro para tentar compensar uma parte desse prejuízo e compensar com o trabalho. Bom, vamos fazer o seguinte, já temos aí o Rogério Ceni, que eu pedi para separar aí um trecho importante de um depoimento do ex-técnico do Cruzeiro, o Rogério Ceni. Temos aí, Calvoso? Temos. Então, primeiro aqui, porque eu vou jogar essa para o Edmundo. Qual foi a data da reportagem que você disse? 26 de maio. O problema policial? Quando o Cruzeiro entrou foi em maio. Campo, quando o Cruzeiro entrou em campo contra a Chapecoense, os jogadores já sabiam o tamanho do tombo. Tá. Dia 26 de maio. 26 de maio. Dava tempo de reverter esse problema sério que passava o time do Cruzeiro? Olha o que disse muito tempo depois, muitos meses depois de maio, o ex-técnico Rogério Ceni. Nós temos que se preocupar realmente em tirar o Cruzeiro de uma situação de rebaixamento para recomeçar um ano de 2020 de maneira melhor. Se for para continuar no Cruzeiro, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Senão, eu tenho que passar a vez para outra pessoa. Eu perdi muito, mas eu não nasci para perder. Então, Edmundo, qual é a sua avaliação? Mesmo com os problemas levantados aqui pelo PVC, dava ainda em campo e dentro de vestiário para reverter, para fazer uma manobra nesse time do Cruzeiro ou não? Dava, com certeza, né? Cada escolha uma renúncia. E as escolhas foram completamente erradas da direção do Corinthians. E aí eles renunciaram à primeira divisão. Minha opinião. Porque queria que até que o Zinho me ajudasse nesse pensamento. Você está vendo dia a dia quem quer, quem não quer. De jogadores? De geral, é um conjunto. O problema é que as pessoas brincam com instituições não centenárias ainda, não vai fazer 99 anos o Cruzeiro ainda em janeiro, né? Mas é uma instituição centenária, com uma torcida enorme. Também joguei lá, não fui feliz tecnicamente, assim, não dei o retorno à equipe do Cruzeiro que eu gostaria, que a gente sempre dá.
Mas fiquei com carinho, fiquei com admiração, um lugar que eu passei, fui bem recebido, recebi tudo que tinha combinado, embora o contrato tenha sido rompido no meio. Mas eu acho que assim, brincaram com a instituição, porque você detecta rápido quem sim, quem não, quem quer e quem não quer. E em nome da instituição, em nome do Cruzeiro, tinha que ter sido feita uma limpa. Então, peraí, Edmundo, dentro do que você está dizendo, em vestiário, quem quer aponta para a direção, quem não quer, usando exatamente a frase que você usou, quem quer jogar pelo time, olha só, aponta para quem não quer jogar. Existe esse tumulto, esse clima dentro de vestiário? Existe, mas quando você deve, eu te devo. Como é que eu tenho voz para te cobrar? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, você monta um time para ser campeão, com um orçamento alto, desrespeitando a instituição, depois você não consegue mais segurar esse cara, a ponto do cara te mandar um áudio e dizendo, me paga, porque se não pagar a gente não vai ganhar, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os problemas do Cruzeiro, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, certo? A gente só vê o noticiário que o Rogério Nicoletti, Vinícius Nicoletti nos passa todo dia no Expediente de Futebol. Os problemas eram muito claros, muito claro. Quem tinha que chegar e estar à frente disso era o presidente. E aí ele foi deixando para pessoas comandarem o processo, pessoas que tinham trazido esses jogadores para o clube. E essas pessoas não tinham força para exigir desses atletas um empenho maior, uma vontade maior para tirar o Cruzeiro dessa situação. Pelo menos foi essa a leitura que eu tive, que você consegue separar o joio do trigo. Os gols que o Grêmio fez, que o Palmeiras fez hoje, tem jogador andando em campo. O time estava entregue. Tudo bem. E outra coisa, não caiu hoje, já na primeira rodada, quando perdeu para o Flamengo no Maracanã, quando perdeu no dia 26 de maio para a Chapecoense, é uma somatória de pontos. Só que nas últimas 3 rodadas, se o Cruzeiro tivesse feito 1 ponto... Não fez um gol. Não fez nenhum gol. Tivesse feito 1 ponto... O jogo contra o CSA em casa. Hoje ele jogaria por uma vitóriazinha, obrigaria o Ceará a vencer. Então, assim, o ânimo é outro. Quando chega num ponto de que você pode ganhar o seu jogo e mesmo assim ser rebaixado, aí as pessoas... o ombrinho baixa assim, ó. E aí você não vai. Mas eu acho que tinha que ter sido feita uma limpa. Pegar algumas lideranças, alguns caras que você sabe que são comprometidos com a instituição, levar eles de canto e falar, cara, dane-se que é o amigo, que é compadre, que é isso, que é aquilo outro. Nós vamos tirar pro bem do Cruzeiro. Problema financeiro, resolvia a partir de janeiro. Vai ficar aqui quem quer, quem tem compromisso com a instituição. E acho que não foi feito isso. E o Thiago Neves só foi afastado porque desrespeitou, eu acho, a instituição. Porque foi a um pagode aí mesmo no Mineirão, no meio dessa crise enorme que o Cruzeiro estava vivendo, e aí ficou insustentável. Porque não é ele sozinho não, hein? Claro que não. Ele não é o único culpado, não. Escolheram ele como... Para mim, caiu Mano Menezes, para mim caiu Rogério Ceni, para mim caiu Abel Braga e caiu Adilson Batista. Todos eles têm uma culpa concorrente. Mas também, como é o nome do Itair Machado, como é que é o nome do presidente? Berrela, que estava agora. Wagner Pires de Sá, Itair Machado. O Wagner Pires de Sá é o cara que menos aparece, porque ele é o presidente que não mexeu no futebol. Quem menos aparece? Mas quem não aparece. É quem não aparece. Quem não aparece. Né? Eu vou chegar em você aqui, Simon. Tem uma separada para você também. Mas eu quero saber de todos vocês. Vocês conseguiram enxergar no time do Cruzeiro? Se não quiserem mencionar o nome do jogador, fiquem à vontade. Mas vocês conseguiram enxergar com o olhar técnico que todo mundo tem aqui na bancada? Simon também, como árbitro. Jogador com corpo mole. Vocês conseguiram ver isso? Essa palavra é muito dura. Corpo mole. É dura, mas o momento é duro do Cruzeiro. Não, mas acusar que teve corpo mole, eu acho que é difícil, é complicado. Mas tem alguém chorando? Eu fui rebaixado. Chorando, também eu fui acho rebaixado que não deu tempo.
Acho que não deu tempo. Peraí. Não sabe se o jogo tinha acabado ou não. Mostra em 2008 o rebaixamento do Vasco. Eu e o Pedrinho, que temos amor ao clube, lá foi outro desastre administrativo também. Saiu um presidente por liminar, entrou um outro, trouxe, ao invés de... tirou o Lopes porque era amigo do antigo presidente, botou um cara que era amigo dele, e aí a coisa desandou. Mas é pertinente o que você está dizendo. Não, mas aí acabou o jogo, estávamos todos, lutamos até o final. Sim, não sou melhor do que ninguém. Tem 1 milhão de defeitos, talvez mais do que todos esses jogadores do Cruzeiro. Mas você tem que ter amor ao clube que você joga. Você tem que morrer dentro do campo para o seu time não ser rebaixado. E isso eu não vi. Então acusar que esse ou aquele outro, é público e notório que os jogadores não jogaram aquilo que podem, que sabem. Isso é fato. Porque um time que tem Fábio, Orejuela, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Thiago Neves, Robinho, o Lucas Silva lá atrás. Pedro Rocha, Fred. O time que tem esse elenco tem que disputar lá em cima na tabela, não é para descenso. Então, tecnicamente, eles foram muito abaixo do que podiam. Mas não tem ninguém triste, não tem ninguém chateado. Muito pelo contrário, tá todo mundo preocupado se vai ter o salário, se vai ter o 13º, como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser o restante de contrato. Cara, isso não é o mais importante. O mais importante é respeitar a instituição que você joga. Mas é pertinente o que disse o Edmundo, porque ele não foi naquilo que eu perguntei, de corpo mole. Mas ele inverteu a situação. Ele falou, eu não vi gente deixando o sangue dentro de campo. Mas eu vou te dar 3 nomes. Quais? Que não é corpo mole. É a falta de comprometimento no momento difícil. De jogadores? Thiago Neves, Edilson e em terceiro plano, como coadjuvante, o Dedé. Porque são os 3 caras que os dois estavam, o Thiago Neves